Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e antes de iniciarmos, convido a todos na leitura do livro Não é uma Agenda Cristã, é um outro do Chico Xavier que eu já vou dizer qual que é. Só um minuto. Vou compartilhar a minha tela. O nome do livro é Calma. Nos encargos da vida. Recorda, Deus nos criou para a execução de determinados encargos, em que nos façamos felizes. Não digas que a Terra é um mundo exclusivamente de provações. Em qualquer degrau da evolução, podes instalar-te no lugar próprio à criação de tuas próprias alegrias. Necessário reconhecer que te encontras na condição certa e com as criaturas adequadas, mais adequadas para a tarefa a cumprir. Conscientiza-te de que ninguém consegue realizar algo sem o apoio de alguns, competindo-nos a todos adquirir paciência e tolerância de uns para com os outros. Aprendamos a viver sem reclamações e sem queixas. Os obstáculos e problemas, em maioria com que somos defrontados na desincumbência de nossos deveres, partem de nós e não dos outros. Adaptamo-nos às exigências do trabalho a realizar sem perder a altura no ideal superior que abraçamos. É norma de triunfo em nossas obrigações. Lembremo-nos de que todos aqueles que sabem desculpar as dificuldades e faltas alheias estão criando fatores de base ao próprio êxito. Quem se consagra a servir, serve para viver, honrando a vida em qualquer posição. Livro Calma, de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel. Prece inicial, por favor. Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos suas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Vamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons Espíritos, que vos dignais em instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente da luz aos nossos guias espirituais para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Amém. Obrigado, Rubão.
que vamos ler, meninas? Rosinha. Oi. Bom, do Evangelho saiu bem de acordo aí com a sua leitura inicial. A beneficência, página 185 do capítulo 13. O Evangelho segundo o Espiritismo, página 185. A beneficência. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á neste mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração que nem o remorso, nem indiferença perturbam. Ó, pudesseis compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz, olha a criatura às outras como olha a si mesmo, e se dispa, jubilosa, para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias, que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras. Quando vedes nelas os semblantes macerados refulgirem subitamente de esperança, porque faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente, a chorar essas palavras, como agudo punhal se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome. Ó, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria, onde um momento antes só havia desespero. Compreendeis as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e tende em mente essas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos no futuro, e quando se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias de que fluirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio de Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede que de misérias a aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare. E lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer. Ó, não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens deste mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Colhereis
nesse mundo bem doces alegrias, e mais tarde só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel. Comentários? Vedes, a abordagem aí ela é toda centrada na caridade, né? Que é o pilar, o bastião do kardecismo, né? Fora da caridade não há salvação. Palavras de São Paulo, né? Que através dos milênios estão aí sendo disseminadas aí pelos verdadeiros cristãos, né? Aqueles abnegados irmãos que lutam para a manutenção da paz nesse mundo espiritual dele, quanto que uma boa parcela que se dizem aí religiosos, nada fazem, né? Pelo contrário, tentam se ocultar utilizando o nome de Deus, de Jesus. O que podemos fazer, né? A questão é que o Espiritismo abraçou essa máxima do cristianismo primitivo e nós temos obrigação de prosseguir e perseverar nesse mistério, não, meus irmãos? Obrigado. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não, Fred. Fred, obrigado. Quando eu leio essa passagem, né, me faz sempre pensar na caridade material que muitas vezes a gente acaba não fazendo esta também, mas também a caridade moral, que eu entendo que é a mais difícil de fazer. Até tem um trecho mais à frente do Evangelho que fala dela, que é justamente, né, do famoso BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias e perdão das ofensas. E nós vemos assim como isso ainda nos é difícil, essa parte. E muitas vezes a gente vê que dentro da nossa própria casa a gente acaba ainda falhando, né? A gente acaba ainda se prendendo às coisas pequenas, sendo que a nossa maior obrigação está na família, que são os espíritos que nós temos que demonstrar maior teor de amor, de perdão, de indulgência, né? E quantos há que conseguem fazer essa caridade moral fora de casa, né? Que muitos trabalhadores espíritas, né, que se dedicam arduamente, né, ao trabalho na casa espírita, seja como médium, seja como voluntário, da maneira que for, e muitos até se sobrecarregam de trabalhos, mas esquecem da caridade dentro de casa e da reforma íntima, porque quando eu só presto atenção no outro, eu deixo de prestar atenção em mim mesmo, naquilo que eu preciso mudar, né? É por isso que Santo Agostinho, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, nos convida a fazer um exame de consciência no final de cada um dos nossos dias. E muitas vezes eu confesso que eu tenho dificuldade em fazer esse exame. Que na primeira passada, né, de olhos no meu dia, eu já vejo que eu já falei bastante. Então, eu procuro dividir essa análise em duas partes.
uma no meio do dia ali, perto da hora do almoço, e daí eu faço um breve exame na parte da manhã e daí eu já vejo, eu não fui tão paciente com a minha filha. Quando, né, ela me chamou para brincar, eu não tive aquela disponibilidade. E daí na parte da noite a mesma coisa, né? Porque não fazer o mal já é já é uma parte mais básica, né? Mas fazer o bem, né? Mas eu fiz o bem. Mas será que nós estamos fazendo todo o bem na maior extensão possível que nós damos conta? Ou muitas vezes a gente faz o bem pela metade, né? Então, ainda que nós não possamos nos cobrar uma evolução moral que não atingimos, a gente sempre pode procurar dar um passinho além, um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de paciência, calar um pouquinho mais, né? Muitas vezes não não respondendo uma palavra um pouco mais áspera, né? Admitindo os nossos próprios erros, as nossas próprias falhas, não procurando justificá-las, né? Joana de Ângeles nos diz algo que eu gosto muito, né? Que o ser em evolução, ele não se justifica nem se culpa, ele apenas reconhece e se transforma, né? E é essa transformação diária que nós necessitamos, né? Há um tempo atrás eu estava sofrendo uma influência espiritual negativa bem forte, né? E tanto que eu fui no centro espírita, um outro médium chegou para mim por meio do metrô e falou: abre o olho que você está tão, tão aproveitando das suas brechas morais aí para se infiltrar e a coisa vai ficar grave. E me recomendaram até que, ao acordar, eu fizesse uma leitura edificante, eu melhorasse os meus pensamentos. E nós sabemos que todos nós que somos, né, trabalhadores do Cristo, que procuramos espalhar essas ideias, né, nós somos os primeiros a sofrer essas más influências. E não por culpa alheia, mas culpa nossa, né? Nós que abrimos essas portas, né? Por isso que, embora não seja exatamente o tema, né, da caridade, existe da nossa parte uma falta de caridade para conosco mesmo, porque não, não procurar a reforma íntima é uma acaba sendo uma ilusão, porque quanto mais eu trabalho no bem, se eu só trabalho no bem e não procuro me modificar, a obra é pela metade, né? No livro Voltei, do irmão Jacó, que é o Frederico Figner, né, que ajudou muito a Federação Espírita Brasileira, né? Ele doou todo o parque de impressão, ele fez muitas coisas, era um excelente palestrante. E quando ele desencarna, ele percebe que a luz que ele tinha dentro de si era muito pequena e viu até outros espíritos que frequentavam as suas palestras com uma luz muito mais expressiva, né? E um deles até falou: Nossa, as suas palestras eram muito boas, né? E quando esse irmão perguntou ao mentor o que estava acontecendo, ele falou: você tinha um verbo, né? Você tinha toda aquela persuasão
E teve irmãos que aproveitaram as suas palavras e fizeram a parte deles. Você acabou ficando no discurso, né? Então, que nós possamos, né, deixar um pouco os discursos de lado e fazermos nosso trabalho interno, porque se nós não tivermos caridade para conosco mesmo, como que nós vamos poder auxiliar os outros? Porque se nós não nos melhoramos, nós acabamos ficando de uma forma ou outra indiferente às dores do outro. Que eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, para eu dar um pouquinho de mim que seja, o melhor de mim que seja, eu tenho que cultivar essas virtudes. Comentários? É, dando maior amplitude às ponderações, Fred, num âmbito mais abrangente do que está acontecendo na realidade, nós temos que também nos ater às questões relativas à paz nesse mundo, né? Nós estamos correndo um risco muito sério, né? As previsões aí que eu andei lendo a respeito aí, que esse ano é um ano muito perigoso para a humanidade, né? Se não houver um congraçamento dos povos, né? Se voltarem mais a Jesus ou a religiosidade em todos os seus âmbitos aí, quer no mundo ocidental, quer no oriental, né? E não há como esquecer as palavras de uma primeira-dama dos Estados Unidos, a Eleanor Roosevelt. Ela faleceu em 1962. Ela disse assim, que não basta falar de paz, é preciso acreditar nela. E não basta acreditar nela, é preciso trabalhar por ela. Então, você acha um congraçamento, né, em prol da preservação desse mundo, da humanidade, né? Também nós temos que orar por isso, né, meus irmãos? Obrigado. Obrigado pelas palavras, Rubem. É isso aí, que a gente possa continuar fazendo a nossa parte para ajudar nas vibrações. E falando nelas, vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo todas as oportunidades de crescimento que se nos apresentam, principalmente aquelas que nos causam desconforto, nos causam dores, que nós sabemos que tudo que nos é colocado na nossa vida é para o nosso crescimento. E que Deus, sendo um Pai amoroso e bondoso, nunca nos deixaria à mercê de situações que não pudéssemos vencer. Então vamos pensar naqueles irmãos mais sofredores, aqueles que infelizmente deixaram o plano da vida física pela porta do suicídio. Você que nos escuta, possa pensar nas pessoas que infelizmente tiraram suas próprias vidas. Aqui do nosso lado, nós lembramos daqueles que nos são caros e estendemos as vibrações a todos os outros que percorreram esse infeliz caminho, como o Elias, o Alain, o Bruno, o Fred, o Charles, a Verena, a Gabriela, a Juliana e tantos outros. Que esses irmãos possam receber um alívio neste exato momento, pois eles estão em nossos pensamentos e em nossos corações. Vivemos também por aqueles que estão encarnados, são nossos companheiros dessa viagem que se chama reencarnação, que sofrem obsessões cruéis, mas que nós sabemos
que existe um elo poderoso de ligação entre aquele que ofendeu e o ofendido que não o perdoou. Que possamos pedir a Jesus que ampare esses irmãos para que o entendimento chegue e o perdão também. Peçamos a Jesus que ampare todos os homens e mulheres que detêm o poder na terra, que eles possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. E que agora cada um de nós possa pensar naquelas pessoas que lhe vêm à mente neste momento. Que todas essas pessoas que vieram aos nossos pensamentos sejam amparadas. Vibremos também por todos aqueles que fazem o bem indistintamente, que não são manchetes nos jornais, pelas igrejas, seitas, pelos centros espíritas que professam o bem e a caridade. E por fim, peçamos o amparo de Jesus para que possamos continuar a cumprir com coragem as nossas obrigações, fazendo a nossa pequena obra no mundo de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, os nossos esforços diários para dominar as nossas más inclinações. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus os abençoe sempre. Boa noite. Boa noite, que assim seja, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Amém. Deus abençoe.